Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso bíblico online. Nós vamos, como sempre, estar pedindo que o Espírito Santo de Deus esteja nos dirigindo nesta aula, para que a gente possa compreender a palavra de Deus, para que a gente possa pôr em prática também aquilo que aprendemos da palavra de Deus. Bom, o assunto de hoje, como eu havia falado na aula passada, nós vamos estar falando um pouco a respeito de algumas dúvidas, algumas aparentes contradições que as pessoas acham que tem na Bíblia, sabendo que a Bíblia não há contradições, porque a Bíblia é a palavra de Deus e Deus não erra. Então na Bíblia não há erro nem contradições. Isso não impede que existam passagens difíceis para a gente compreender. Mas estas passagens difíceis não é por causa da Bíblia, é por causa da nossa humanidade, da nossa fraqueza humana, que nós não conseguimos compreender. Por isso nós pedimos sempre a direção do Espírito de Deus e pedimos que o Senhor esteja nos ajudando a compreender a sua palavra, também usando os métodos de interpretação para podermos compreender a palavra de Deus. Bom, mas o assunto de hoje está relacionado no capítulo 4 do livro de Gênesis. No capítulo 4 do livro de Gênesis, no versículo 17, é algo que muitas pessoas perguntam, muitas pessoas já sabem a resposta, muitas pessoas já sabem o porquê, mas especificamente para a maioria das pessoas que ainda não sabem, eu tenho esta dúvida a respeito desta passagem. Então, no capítulo 4, versículo 17 do livro de Gênesis, está escrito o seguinte: Caim conheceu sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceram Irade, Irade gerou Maljael, Maljael Metusael e Metusael gerou Lameque. Ok? Muito bem, qual é a dúvida e qual é a questão neste específico texto aqui do livro de Gênesis? A dúvida é a seguinte: com quem Caim se casou? Se só existia Adão e Eva, ele tinha matado seu irmão Abel. Nós podemos ver um pouquinho acima que ele tinha ido ao campo e matou Abel. E aqui depois logo diz que quando Deus castigou Caim, ele pôs uma marca e Caim foi para viver em uma terra, a terra chamada Nod, que fica... Aliás, a palavra Nod significa peregrinação, né? E ele foi viver nessa terra que fica a leste do Éden, está ali no versículo 16. Então, Caim saiu e foi viver naquela terra e diz que ele casou-se, conheceu a sua mulher e teve um filho, ao qual pôs o nome de Enoque e fundou uma cidade. Inclusive, a primeira pessoa que fundou uma cidade nas Escrituras Sagradas foi o Caim. Santo Agostinho escreve isso no livro A Cidade de Deus. Ele fala, pode-se ver que a cidade dos homens, a primeira foi fundada por Caim. Por isso que a cidade dos homens é pecaminosa. E a cidade de Deus, aqui é a descendência de Sete, o outro irmão de Caim, que Deus deu a Adão e Eva, são os descendentes de Deus, da cidade celeste, né? E nós que somos igreja, somos descendentes, somos povo e cidadãos da cidade de Deus. Mas então, com quem Caim casou-se? Muito bem, a resposta para isso está logo um pouquinho à frente, no capítulo 5 do mesmo livro de Gênesis, no versículo 4, onde diz assim, vamos começar do versículo 3, né? Onde diz assim, aos 130 anos, Adão gerou um filho, a sua imagem, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Esse foi o que substituiu o Abel. Versículo 4. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Então veja bem, aqui no versículo 4 diz que Adão viveu 930 anos e gerou filhos e filhas. Ele teve Sete com a idade de 130 anos. Provavelmente nesta época as pessoas se casavam bem mais tarde, né?
e a vida era mais longa, os homens viviam uma vida mais longa, devido a terra precisava também ser preenchida. Tem vários fatores o porquê que os homens viviam muito, mas um dos principais é porque a terra precisava ser cheia de pessoas, de seres humanos. Então o que acontece? Tendo Adão gerado filhos e filhas, Caim provavelmente casou com uma de suas irmãs. Ele não diz que ele já logo saiu dali depois que matou o Abel, ele já saiu e já casou. Não, ele saiu, foi morar nessa cidade de de Nob, e depois diz que ele se casou, conheceu sua mulher e teve um filho por nome de Enoque, ao qual ele fundou uma cidade, pôs o nome da cidade, o filho de Enoque. Então ele se casou ou com uma de suas irmãs ou com uma de suas sobrinhas. No caso, seria se os seus irmãos, que nasceram também nesse tempo, tiveram filhas, ele pode ter se casado com uma de suas sobrinhas. Então, o fato aqui com quem se casou Caim está resolvido no próprio texto bíblico. Ele se casou ou com uma de suas irmãs ou com uma de suas sobrinhas. Claro que nessa época era comum as pessoas se casarem com parentes mais próximos. Por um exemplo, o Abraão era irmão por parte de pai ou de mãe de Sara. Ele era parente, ele era como se fosse por isso quando ele diz ele era irmão de Sara, ele não mentiu de tudo. Ele era irmão por parte ou de pai ou de mãe de Sara. Era comum as pessoas se casarem porque não havia pessoas, e a Bíblia diz que de um só homem, de um só Deus fez todos os homens, né? Ou seja, de Adão nós todos somos descendentes. E aí por que depois as pessoas começaram a se casar com outras pessoas e não mais com parentes próximos? Porque a terra encheu de gente, as pessoas se multiplicaram, e também depois não costumava-se mais casar com irmãs por vários motivos. Santo Agostinho, na Cidade de Deus, ele diz que um dos motivos para não se casar com a própria irmã era para... Santo Agostinho coloca isso, né, que era para um homem não ter muitos títulos ao mesmo tempo. No caso, se Caim casou-se com uma de suas irmãs, Adão, ao mesmo tempo, ele era pai e sogro dos seus filhos, né? E assim, se formos colocar primo casando com sobrinha, também vai dar o mesmo problema. Mas seja o que for, em princípio eles se casavam com as suas irmãs. E aí acaba o problema das pessoas perguntarem com quem casou Caim. Lógico que ele casou com uma de suas irmãs, porque em todo esse período de tempo que viveu Adão, gerando filhos e filhas, provavelmente quando uma das suas filhas já estava adulta, se casa com Caim ou com uma sobrinha, né? E fica assim, então, claro, o problema fica resolvido aqui da questão da nossa descendência, de quem nós viemos. Há também a questão das pessoas perguntam, bom, mas se todos vieram de Adão, né, de Caim, por que as diferentes raças que existem na Terra? Existe o negro, existe o índio, existe o asiático, existe o branco. Existe uma explicação científica para isso. Nós temos a ciência se divide em várias raízes, vários segmentos, né? Mas a ciência não é evolucionista, a ciência criacionista. Existem sites na internet, você pode procurar e achar isso, e até livros lá de montão, né? Só de ciência criacionista. Quem quiser até educar o seu filho em ciência criacionista, há várias opções para se comprar. Então, uma das explicações da ciência criacionista é aquela explicação que nós aprendemos quando nós estamos na high school, né, ou no colegial, como se diria no Brasil, o porquê que um tem a pele branca, outro tem a pele negra, o outro tem a pele amarela, vermelha. Eles dizem que a cor da nossa pele, quando você estuda em biologia, eles dão aquelas letras, né? Azão, azão, Vzinho, Vzinho, azão, Vzinho.
Então o que eles explicam é o seguinte: se Adão fosse só A maiúsculo, como A maiúsculo, todos nós seríamos brancos. Se isso fosse só V minúsculo, ou V maiúsculo, não me foge a memória agora as letras, o específico, as letras, nós seríamos todos negros. Porém, se ele fosse A maiúsculo e V minúsculo, ou vice-versa, poderia daí nascer todas as raças, de todas as cores. E é especificamente isso que a ciência criacionista diz que Adão era. Ele é daquela cor, quando nós dizemos quando tomamos sol, né? Aquela cor bronzeada. Adão provavelmente era desta cor. Inclusive, das traduções para o nome de Adão é vermelho, ou cor de terra, né? É interessante isso, porque ele teria no seu gene essas duas letras, essas duas letras, e assim teria capacidade de sair dele tanto o negro como o branco e qualquer outra raça, né? E a explicação também do asiático, a ciência criacionista dá a explicação dos asiáticos, que é porque eles têm o olho puxado e são daquele jeito, é o cromossomo. Quem estuda biologia e estuda essas questões, vê que o cromossomo 23, 23º ou 22º, não me fale agora, esse cromossomo pode fazer com que a pessoa nasça desta maneira. Então, tanto nós buscando cientificamente, ou mesmo se a pessoa procurar estudar, ela vai achar ela vai encontrar que a Bíblia está totalmente certa e coberta de razão, porque ela é a palavra de Deus e não contém erros, né? Então, sendo assim, nós todos viemos de um só homem, que é Adão, e não teve problema nenhum de Caim casar com uma de suas irmãs, ok? Então, neste vídeo de hoje eu vou deixar somente esta questão aqui para nós, e na próxima aula, próxima semana, se Deus nos permitir, nós vamos estar gravando mais um vídeo sobre alguma questão um pouquinho ou polêmica, ou de alguma dúvida que nós temos, ou questões talvez difíceis de se resolver, mas que nós conseguimos encontrar nas Escrituras Sagradas, em textos mais claros, a própria solução e a resposta para dúvidas que nós temos, né? Então, por hoje é só. Deus abençoe a todos e que tenham uma semana abençoada no nome de Jesus.